Bom dia, queridos. Bom sábado. Gostoso estar aqui com vocês. Eu recebi uma lista que tinha 18 nomes, mas graças a Deus tem muito mais, né? Graças a Deus. Eu estou no lugar certo, a câmera diminuiu, está tudo bem? Maravilha. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem de poder estar aqui, né? Agradecer também a Isa Hernandes, era que estaria pregando para nós hoje, né? Ela foi convidada. E eu gostaria de pedir oração pela família da Isa. Eles estão acometidos do Covid, porém, graças a Deus, me parece que eles estão em casa, é isso, né? Eles não estão no hospital. Então, que vocês possam, por favor, também orarem pela família da Isa. Uma outra pessoa também que eu gosto muito também está acometida do Covid, eu tenho pedido oração. É meu amigo, o Ni, né? O Ni da pizzaria, né? Ele é vereador aqui em Osasco e ele está numa situação realmente bastante difícil. E então peço por favor que vocês orem por ele, também está com Covid. E eu espero que essa mensagem também chegue à família dele, ao Anderson, à sua mãe, aos seus netos também. Uma outra coisa que também me chamou a atenção é que nós tivemos algumas pessoas que morreram essa semana. E talvez a que surgiu mais na mídia foi o Maradona, não foi isso? Maradona aí é uma pessoa ligada ao esporte. Morreu, há 60 anos. Nós também tivemos um jornalista, não é? Fernando Vanucci, né? Que também era um apresentador. E nós tivemos aí, vivendo, né, esses momentos de oração pelo Clésio, principalmente, que é um irmão tão amado nosso, a possibilidade da sua morte, né? Passamos aqui clamando a Deus para que ele não viesse a morrer. E tanto o verso que a Paulinha leu para a gente aqui, João 11, 25, quanto o hino que foi tocado aqui, eu me lembrei do funeral da minha mãe. Vocês lembram que eu sou chorão, né? Então, quando a minha mãe faleceu, eu já tinha perdido meu pai, aí perdi a minha mãe. E parece que o amor, ele foi embora. Eu tenho o amor da minha esposa, eu tenho o amor da minha filha, eu tenho o amor de muitos de vocês. Mas o amor de mãe e de pai tinha descansado. Então, eu pensei assim, já que a gente teve esses momentos aqui em que estivemos próximos à morte, né, vimos pessoas aí que a gente ama também passando por esse momento, por que não estudar, né, a Bíblia sobre a morte? Então eu vou pedir licença aos meus irmãos adventistas do sétimo dia. Essa mensagem para vocês pode talvez soar como uma coisa normal, mas para você que está em casa, pode ser uma novidade. Porque a gente vai entender, estudando a Bíblia, o que ela tem a dizer sobre a morte. Tudo bem? Vocês me permitem? Me permitem? Então talvez essa mensagem, ela talvez não seja tanto aqui, não que não seja, é para nós todos, mas essa mensagem talvez não seja novidade para nós. Mas para muitos que estão aí, será. E vou contar outra para vocês. Hoje estou de cabelo cortado, né? Vocês viram? Cabelo cortado, barba feita, estou até parecendo um ancião de igreja, né? O rapaz que corta meu cabelo, gentil, se você estiver vendo, meu irmão, esse sermão, eu pensei em você. Tá bom? Esse meu irmão, ele teve um filho que fugiu de casa e, infelizmente, passou por um momento difícil. E ele estava sofrendo. E a gente conversou muito. E, cortando o cabelo essa semana, ele falou para mim, Edu, eu aprendi a minha vida inteira, cara, que existe reencarnação, que existe tudo isso. Como que você vem falar para mim uma coisa dessa agora? Eu estava falando para ele um pouquinho daquilo que Jesus tem me mostrado. Então,
como ali o livro de Atos, né? Capítulo 1, verso 8, fala para a gente ser testemunha. Então eu tenho testemunhado, não só para vocês, meus irmãos, mas para aquele que está ali. Eu não sei para onde vai chegar essa mensagem. Estou indo muito para frente aqui, André. Eu era um espírita, e essa mensagem ela não tem cunho com pessoas, tá? Essa mensagem ela tem como finalidade levar o texto bíblico sobre esse assunto. Então, para aqueles que me conhecem aqui há mais tempo, na igreja, sabem que eu era um irmão da igreja, ou melhor, eu era um irmão espírita. Trabalhava muito na obra espírita. Eu trabalhei muitos anos na Casa Transitória Fabiano de Cristo, que fica ali junto à ponte da Vila Maria, que hoje é uma fundação casa. Eu trabalhava com o povo de rua, trabalhava com gestantes de rua, pessoas abandonadas. E ali Jesus me mostrou o que é misericórdia, o que é amor. E com o passar do tempo, eu comecei a estudar sobre o Espiritismo, e eu queria falar para você que está ali também. O irmão espírita, eu nunca vi coração mais amoroso. Nunca vi pessoas que têm o desejo de servir ao outro, que é exatamente o que Jesus nos ensina a fazer. E quando eu comecei a receber estudo bíblico, e essa mensagem vai para o Laudelino e vai para a Sueli Prestes também, que foram as pessoas que me deram estudo bíblico. Ele entrou na minha casa e falou assim: você acredita em Jesus? Isso aqui é para você, meu irmão. Para nós todos. Você acredita em Jesus? Eu falei, acredito. Você acredita que ele é teu Salvador? Eu falei, eu acredito. Você acredita que ele morreu por você na cruz? Eu falei, acredito. E ele falou, você acredita em reencarnação? Eu falei, acredito. Ele falou, então Jesus Cristo foi um idiota. Foi exatamente as palavras que eu ouvi. Aquilo feriram o meu ouvido. Porque eu nunca na minha vida tinha ouvido tamanha agressão ao meu Jesus. Nunca. Aí eu falei assim, como assim um idiota? Ele falou, é lógico, porque se você reencarna várias vezes, por que você precisa de um Salvador? Tudo bem? Racional, né? Bem racional. Bem racional, querido. Bem racional. Aí eu falei, então tá bom, então eu quero conhecer esse Jesus que você está me falando. E aí eu comecei a estudar a Bíblia. Ano de 2008, isso aconteceu. E eu estou estudando a Bíblia até hoje. E vou continuar estudando a Bíblia, aprendendo de Jesus. Todo dia. Todo dia. Eu não sou melhor do que ninguém, tá, gente? Eu sou apenas um aprendiz, aliás, um discípulo que eu aprendi hoje, né? Eu sou um discípulo de Jesus, estudando, orando, dependendo dele. E aí, me tornar um cristão. Tem algumas coisas que eu queria também dividir com vocês, né? Minha filha falou que eu sou um blogueiro, né? Eu não sabia que eu era um blogueiro. Aliás, eu não sei nem o que é um blogueiro. Olha, para os membros adventistas, posso colocar aqui? Tá bom aqui? Mais para frente um pouquinho. Tudo bem aqui? Isso aqui se chama Lição da Escola Sabatina. Se você não tem, adquira. Tem de graça, você não precisa comprar o livro, mas você consegue estudar. Isso aqui é estudo diário da Bíblia. Tudo bem, irmãos adventistas, irmãos que não são adventistas, adquiram. Vocês vão gostar, vai aprender de Jesus todo dia. Outra coisa legal também. Eu trouxe tanta coisa hoje aqui, gente, que não era para fazer blog não, tá? Mas era só para dividir aqui com vocês. Essa semana, tive o privilégio de começar um estudo bíblico com um casal que eu amo muito. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, de estudar a Bíblia com membros da igreja. Com membros da igreja. Ok? Que já são batizados, mas que têm um desejo no coração de estudar, continuar estudando. Aí, eu pensei, Senhor, o que poderíamos estudar? Né? E aí me ocorreu, eu vou falar que ocorreu, mas eu não queria ser pretensioso, principalmente para você que está aí. Eu não sei como Deus fala comigo, mas Ele fala, e eu não mereço, mas Ele fala. E Ele tocou no meu coração para a gente estudar esse livro aqui, ó. Dá para ver? Nisto cremos. Tudo bem? Irmãos adventistas, vocês conhecem esse livro? Nisto cremos? O que tem nesse livro? As 28 crenças
de nós, cristãos adventistas. Uma vez eu preguei sobre identidade aqui, e eu deixei a igreja travada. Por quê? Porque eu perguntei quem vocês eram. E poucos souberam dizer. Se nesses tempos que a gente está passando, que agora já saiu das folhas, né? Agora está às nossas vistas, porque até há pouco tempo atrás a gente sabia das profecias. Desculpa, estou indo muito para frente. Nós sabíamos das profecias, mas elas estavam nas páginas só, né? Agora elas já saíram das páginas e já estão às nossas vistas. E eu estou percebendo, e eu posso estar errado no que eu estou falando, mas eu estou percebendo que a gente não sabe nem quem nós somos, e nós vamos passar por tribulações. Jesus falou que isso ia acontecer. E se a gente não estivesse firme na fé, nós iríamos cair. A Bíblia fala que o engano seria tão grande que até, vamos colocar entre aspas aí, os eleitos cairiam. Vocês se acham eleitos? Você aí em casa, se acha um eleito de Deus? Então, se você não aprender de Cristo, se você não entregar seu coração a Ele, com certeza vai morrer com a Bíblia debaixo do braço. Jesus vai voltar e você vai olhar para o céu e falar assim, puxa, não é que Ele veio mesmo? Eu espero de coração que isso não aconteça com nenhum de nós. Porque o sentimento que eu tenho como um membro de igreja, nós estamos preguiçosos para estudar a sua palavra. Estamos preguiçosos. Eu fiquei surpreso com a tua mensagem, Júlia. Surpreso e feliz e grato a Deus, porque eu tinha orado. Falei, Senhor, me ponha mais pessoas no caminho. Porque a gente vai crescer. Ninguém ensina ninguém, mas a gente vai crescer. Eu me emociono muito fácil. Eu fiquei emocionado com a pregação do Rafa na quarta-feira. Quantos da nossa igreja participaram do culto de oração na quarta-feira? Levanta a mão. Culto de oração. Quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, 20 horas. Culto de oração. Estejam conosco, participem. O que impede de acessar o link para ouvir a mensagem? Eu printo na tela do Acontece na Vida quantas pessoas tem num culto. E meus irmãos, se tem uma profecia que me chama a atenção e me dói no coração, é ouvir Jesus falar sobre Laodiceia. O que Jesus fala sobre Laodiceia? Uma igreja o quê? Morna. Jesus vai voltar. Não esteja morno. Não esteja morno. Aprenda de Jesus. Participe das coisas que Jesus tem nos ensinado. Estude a sua palavra. Não existe outro guia. Como o Ítalo falou, a Bíblia é um GPS, não é isso? Aprendi na quinta-feira. Aprendi com a Júlia e com o Ítalo. A Bíblia é um GPS. Então, tome cuidado, porque de repente vocês vão estar pensando que vão estar no caminho certo e estão no caminho errado. Então a gente vai estudar hoje Bíblia respondendo sobre a verdade sobre a morte. Tudo bem? Eu peço licença aos meus irmãos que já ouviram essa mensagem, mas para aqueles que ainda não ouviram, eu queria dividir. Ok? Vamos lá. Vou estudar a Bíblia. Coisa boa. Ainda bem que eu precisei tirar a máscara, porque embaça todo o meu óculos quando eu estou com máscara. Primeiro texto que eu gostaria de ler, ele está na meditação de hoje. Tá? Aliás, foi assim que a gente começou a última pregação. Meditação, vou colocar aqui na frente mais uma vez, posso pôr aqui, tá bom assim? Meditação desse ano, meditações diárias, tá? Dia 28/11 de 2020. Finalzinho aqui, os últimos parágrafos aqui, o autor fala assim, olha só que interessante. A incredulidade cria ou supervaloriza as dificuldades
impedindo-nos de ver a salvação divina. Estamos falando de incredulidade, tá? A fé, o que era a fé mesmo que a gente estudou na última vez? Certeza, confiança em Deus, certo? Foi isso que a gente estudou na outra vez? Fé, confiança em Deus. Tudo bem? Tudo bem aí em casa? A fé eleva a alma acima das dificuldades, coloca-nos mais perto de Deus e nos habilita a permanecer destemidos, firmes e serenos, esperando nele, no Senhor, sem precipitações nem desespero. O Rafa falou, entreguei a vida do Clésio no sábado passado, na oração, não foi isso? E você confia. Ok? Aliás, você aplica e me ensinou Salmo 37, os 4 verbos. Muito obrigado. E ele segue aqui. Sempre que nos deparamos com grandes desafios e dificuldades ameaçadoras, é natural que o medo se imponha a nós. Quem não tem medo de uma situação nova? Entretanto, não devemos permitir que ele assuma o controle. Ele quem? O medo. Ok? O medo nos enerva, deixa ansiosos, mas deve ser vencido com fervente e confiante o quê? Oração. O que estamos fazendo com frequência aqui pela vida do Clésio? Glória a Deus por isso. Ah, Senhor, o Senhor é demais. O medo não deve abalar nossa fé e nossa confiança no Deus do impossível. Acabamos de ouvir a mensagem musical do Júnior. Muito obrigado, Júnior. Mais uma pregação maravilhosa. Então, esperemos o que Ele, o Senhor, nos dirá. Espera, não é isso? Deus sabe como nos tirar do redemoinho que permite vir sobre nós. Muito legal esse texto, eu gostei. Porque alguém aqui tem medo de morrer? Tudo bem? Todo mundo tem medo de morrer? Por quê? Ah, peraí, agora eu quero ouvir. Por que é que a gente tem medo de morrer? Ah, vocês têm medo de morrer ou de como morrer? Ah, então vamos... Ok. Meu irmãozinho aí de casa, vamos lá. Você tem medo de morrer ou de como morrer? Porque morrer todos... E a gente vai estudar agora. Tudo bem? Meu irmão, vamos entender a questão da morte. Então, abra teu coração, abra tua mente, esquece questão de igreja, rótulo, placa de igreja, e vamos deixar a palavra de Deus falar no teu coração. Tá bom? Meu irmão gentil, meus irmãos que são aqueles que creem aí na imortalidade da alma. Vamos aprender da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos pegar os textos bíblicos e deixar a Bíblia falar para a gente. Isso aqui é uma maravilha. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Romanos. Vou ajudar o pessoal aqui da comunicação a falar devagar. Um monte de texto hoje. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Vamos lá. Verusca, até que horas eu tenho, por favor? Ok. Que resposta maravilhosa. Ela falou que eu não tenho tempo. Isso é ótimo. Romanos 12, verso 2. Vamos lá. Vou pegar aqui a minha versão. Eu amo ficar folheando a Bíblia. Eu respeito aqueles que têm ela no seu celular. Mas eu gosto demais de folhear aqui a Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 2. A minha versão ela diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo... Opa, eu acho que eu estou lendo o texto errado. É o verso 2, me perdoe. Verso 2, tudo bem, vamos ler o verso 1 e o verso 2, pronto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E isso aqui é que me chamou a atenção.
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Então, olha só, nós passamos a nossa vida desde crianças e aprendemos, ok? Aprendemos com a nossa família, os nossos relacionamentos, a gente vai formando, então, a nossa personalidade, o nosso caráter, ok? E o que acontece? Muitas coisas que vêm ao nosso encontro hoje, a gente às vezes nem pensa e age, já vai, né? Não, é isso aí mesmo, porque falaram para mim, já me corrigiram o tempo aqui, obrigado. Para que a gente tenha a sua verdade no coração, tudo bem? Tudo bem? Então agora eu detenho algumas verdades, né? E essas verdades vão nortear aqui as minhas escolhas. Agora eu vou fazer aqui um agradecimento à Igreja Adventista por promover, tá, as escolinhas para as crianças, hall, primários, todas elas. Por quê? Porque desde criança, quando a gente apresenta Jesus Cristo, ela jamais vai esquecer. Me ajudem com os versos que eu não sou o Leandro Quadros, tá? Provérbios 22:6, é isso? Ou 6:22, que fala que educa o teu filho no caminho que deve andar, porque mesmo depois de velho, ele não vai se esquecer. É isso? Muito obrigado. Então, por favor, ou é Provérbios 6:22 ou é Provérbios 22:6. Acharam aí? Quem não achou, me perdoe. Eu estou derrubando o pessoal aqui da mídia, tá? Me perdoe. Então, se crescemos com isso e começamos... Maravilha, obrigado, André. A gente vai ter hoje, tá? Eu e você, eu tenho 53 anos, aqui tem jovens, aqui tem crianças, enfim. Nós vamos começar a formar valor. Só que agora, a gente vai entrar em contato com o que a Bíblia, que é a verdade, vai falar desse nosso valor. Ok? Então a gente vai falar sobre morte agora. Que talvez, para você, meu irmão gentil principalmente, que abriu o coração para mim, você aprendeu por mais de 20 anos que existe vida depois da morte. Existe sim, mas é a vida eterna que Jesus nos dá, não do jeito que a gente conhece hoje. Tudo bem? Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos entender aí a formação do homem. Gênesis capítulo 2, verso 7. Comecinho da Bíblia. Minha versão fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem, da onde? Do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É isso que está escrito aqui embaixo? Ou está diferente a minha versão? Muito bem. Então vamos pegar esse verso aqui e entender ele direitinho. Quem dá a vida? Deus. Ele nos dá um fôlego de vida, tudo bem? Se você colocar sua cabeça debaixo da água, o que vai acontecer se você passar muito tempo? Morre. Por quê? Porque você não consegue? Simples assim. Se eu morro, acabou. Tudo bem? Até aqui tudo bem. Então vamos lá. Aí ele fala que ele formou o homem da onde? Do pó da terra. Isso é uma coisa interessante. Às terças-feiras a gente estuda com um grupo, né, de irmãos aí, de amigos que são da área de saúde. Tem alguém da área de saúde aqui? Ok, maravilha. Então, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Vem aqui e fala, ó, esse cara aí está falando bobagem. Quando a gente faz um hemograma, aliás, é o que a gente mais faz agora é o exame de sangue, né, para saber se está com o raio do vírus, né? Está todo mundo meio doente aí, mas às vezes não está nem do corpo, né? Está muito mais com a preocupação. Quando a gente faz um hemograma, irmão aí que está aí do outro lado, quando você faz um hemograma completo, tá? Pega aquele de cabo a rabo, o que a gente encontra no nosso sangue? Ferro tem no nosso sangue? Fósforo tem no nosso sangue? Tem minerais? Bastante. Irmãozinho aí que está em casa. No seu sangue tem um monte de coisa que tem aonde hoje? Na terra. Então, se você tem dúvida que você nasceu da terra, então saiba que dentro do seu corpo você tem componentes da terra. Aliás, é o que mais se tenta vender, né?
Não, você precisa tomar lá um complemento de minerais e não sei o quê. Rapaz, nunca vi coisa... falta tanta coisa para a gente no nosso corpo, né? E Deus coloca ali, tão claramente ali em Gênesis 1, a nossa alimentação, né? Se você comer, amigão, pegar lá Gênesis 1 e olhar a alimentação do ser humano, fica tranquilo, cara, não vai te faltar nada. Vou dividir uma coisa com vocês rapidinho. Então, eu tive câncer e foi tirada a minha tireoide e eu tenho que fazer exames de tempo em tempo e levar lá para o endócrino, né, para ele ver como é que andam lá os meus hormônios e tal, né? E eu nunca falei para o endócrino que eu era vegetariano, né? Nunca falei. Aí um belo dia eu tomei ali, depois de acho que uns 3 ou 4 anos, eu falei, vou falar para ele, né, que eu sou vegetariano. Rapaz, a hora que eu falei que eu sou vegetariano, ele já me puxou uma receita, olha, você precisa de complemento disso. Eu falei, mas peraí. Até agora, eu não precisava nada. Aí eu falei que eu sou vegetariano, agora eu tenho que fazer complemento. Se o meu exame está falando que não, por que eu tenho que fazer complemento? Eu posso morrer daqui a pouco vítima de qualquer coisa de complemento, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que o nosso corpo é suficiente... tem alguém querendo interromper aqui. Nosso corpo, ele necessita do que a Bíblia ensina que a gente tenha. Nada mais do que isso. Então leia lá, Gênesis capítulo 1, você vai entender. Vamos continuar aqui então. O verso também fala o seguinte, que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser. Irmãozinho, o texto fala que o homem passou a ser alma e não ter alma. A gente não tem alma. Nós somos uma alma. Nós somos. Isso aqui não é novidade para muitos de vocês. Mas para alguém que está aí, pode ser. Então é o seguinte, se eu sou uma alma, eu não tenho ela, porque alma, ou o texto, acho que em grego, o pastor não está aqui, mas eu acho que o termo grego para alma aqui é pneuma. Tá? Que está ligado aí a essa parte respiratória. É isso, né, Celo? Obrigado. Então o termo é pneuma, está ligado a essa parte respiratória nossa. Então Deus nos concedeu o seu fôlego, porque Ele é vida, para que aquele bonecão de terra lá passasse a ter vida. É isso que nós somos. E quando a gente morre, a gente vai estudar agora, a gente volta para onde? Se nós éramos pó. É simples, não é? É só estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, querido. Você vai ver só que você vai voltar para o pó que nem eu. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre isso. Vamos lá. Isso aqui é legal. Um termo bem legal que a gente escuta, né, bastante, é a palavra reencarnação. E eu vou agora pegar um texto bíblico que fala sobre ressurreição. Qual é a diferença de ressurreição para reencarnação? Tá? A ressurreição é quando uma pessoa volta à vida física no mesmo corpo. Então vamos pegar a Bíblia falando sobre isso. João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. João 11, 43 e 44. Desculpa, não falei o verso. João 11, 43 e 44. Minha versão diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava o quê? Morto, tendo aos pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui, Jesus ressuscita Lázaro. Ressurreição é você voltar à vida no próprio corpo. Ok? Reencarnação é você encarnar em outro corpo. E isso não tem na Bíblia. Não existe texto bíblico que apoie esse tipo de pensamento. Ok? Então, se não existe reencarnação, como é que existem manifestações? O que vocês acham? Você aí de casa. Se a gente morre e não acontece nada, a gente volta para o pó, a gente vai ler, e a reencarnação reencarna em outros corpos, quem é que está falando com a gente então?
Eu participei de estudos espíritas para dar aula de espiritismo durante muito tempo. Então conheci toda a bibliografia de Kardec, né, dos kardecistas, né, livros em que são usados ali para o ensino. E numa sessão mediúnica, eu sou formado em psicologia e eu era recém-formado, muita coisa na minha mente ainda, muita coisa na minha mente. E eu conversava com as pessoas como vocês aqui. Eu sempre tive, não sei porquê, mas eu sempre tive essa facilidade de fazer amigos. E vamos imaginar aqui que eu, conversando com o Maílson, já conheço o Maílson há um bom tempo, e aí naquela sessão mediúnica o Maílson começa a falar umas coisas lá, tal. E aí eu presto atenção, tudo, tal, acaba tudo aquilo, aí eu vou até o meu mentor, né, o que cuida ali da sessão mediúnica, e fala assim, ó, o que aconteceu aqui, né? Por que o meu amigo Maílson ficou falando essas coisas? Não, foi um espírito sofredor que veio aqui falar com ele, falar com a gente e tal. Eu falei, olha, o senhor vai me desculpar, mas ele só falou de angústias que ele tinha no coração dele. Não tem nada de espírito, não vi nada de excepcional. Não, é porque você é um médio de sustentação. Eu falei, o que é um médio de sustentação? Não, você que não recebe, né? Você fica só ali e tal, por trás. Eu falei, ah, tá. Então eu já comecei, a minha mente é inquieta. E eu comecei a ficar meio preocupado com isso. Eu não estou aqui, novamente falo, fazendo nenhum tipo de crítica a nenhum irmão espírita, não é nada disso. Só estou aqui trazendo o meu testemunho para você e o que Jesus tem me ensinado através da sua palavra. Tudo bem? Não sinta isso como uma agressão, por favor. E aí eu comecei a perceber, e me incomodava demais as psicografias. Então o centro em que eu andava, eles faziam muitas psicografias. Aquilo começou a me incomodar muito. Se existe essa crença na reencarnação, automaticamente tem alguém falando. Automaticamente tem alguém falando. Ou a pessoa fala da própria cabeça, ou tem alguma coisa acontecendo ali. Só que a Bíblia fala sobre possessão também. Eu não vou entrar nisso agora. Tudo bem? Quando Jesus chegou na terra dos Gerazenos, é isso? Gadarenos? Ok. Ali ele foi reconhecido logo por quem? O inimigo já falou, já apresentou quem era Jesus, amigão. Então entendam quem é que está falando com a gente. Porque se a gente morre e vai para o pó, quem está falando com a gente? Então vamos lá. Espero que não cortem a gente do YouTube, né? Começar a falar. Ah, Senhor amado, vamos lá. Vamos pegar aqui alguns textos que falam, deixar a Bíblia falar para a gente, o que acontece com as pessoas quando elas morrem. Tá? Vamos começar aqui com Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis 3, 19, ele fala o seguinte, a minha versão fala, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes aonde? A terra, pois dela fostes o quê? Formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mais claro do que isso é impossível, irmãozinho. Mais claro do que isso é impossível. Enquanto você viver, obviamente que pecamos, vai suar, né? Vai ter que suar o seu rosto para comer o teu pão, até que você morra. Tá? E quando você morrer, você vai voltar ao pó, porque você foi formado dela. Tudo bem? Outro texto, Eclesiastes, Velho Testamento. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7. Vamos lá. Finalzinho do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, 7 fala o seguinte. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Essa palavra espírito está com letra minúscula, eu imagino que na versão de vocês também, porque ele está falando do quê? De fôlego. Está falando de pneuma novamente, tá? Mais um texto. A gente vai ler bastante verso hoje, tá? Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, verso 5. Eclesiastes 9, 5 fala assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer. Todo mundo sabe que vai morrer aqui, gente? Estamos vivos, né? Ok. Mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa,
porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo bem? Nós que estamos vivos temos medo do quê? De como morrer, né? Mas vamos morrer. Legal. Vamos lá, Eclesiastes 9, verso 10 agora. Um pouquinho mais para baixo. Tudo quanto tiver que a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? No além, ou no Sheol, ou na sepultura, tá? Essas são as palavras aqui. Para onde tu vais, nada, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Vamos agora pegar o livro de Jó, antes de Salmos, tá? O livro de Jó está antes de Salmos. Jó, capítulo 7, versos 9 a 10. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Olha que interessante. Fala assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, e o conhecerá jamais. Tudo bem? Esses são alguns versos que a Bíblia aponta para o que acontece com as pessoas quando morrem. Tá? Então vamos morrer e vamos voltar para o pó. O fôlego que recebemos na nossa criação volta para quem é vida, volta para Deus. Agora, quem aparece para nós então, se existem essas manifestações? Segunda aos Coríntios, vamos lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios 11, verso 14. Já está aparecendo aí embaixo? Maravilha. Então ele fala assim, ó, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então quem que aparece para a gente? São os inimigos, são os demônios. E aí ele fala o seguinte: o inimigo não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Estão me entendendo? Vou falar aqui para o pessoal que está assistindo aí em casa. Você, irmãozinho, que crê na reencarnação. A ideia que está por trás disso é impedir você a aceitar Jesus como seu Salvador, como acontecia comigo. Quando aquela pergunta foi feita para mim, me derrubou. Porque realmente, se eu acredito em reencarnação, que motivo tinha Jesus de vir aqui para me salvar? Se eu ia reencarnar várias vezes, ia progredir, sabe-se lá para onde. Estude a Bíblia, aprenda a verdade bíblica, e você não vai ser enganado. Eu tenho amigos, familiares, que creem na imortalidade da alma. Creem. E eu respeito. Porque antes deles crerem, são pessoas, filhos de Deus como eu. Agora eu vou falar para você, meu irmão, que está aí me ouvindo, e para todos nós, o que a Bíblia fala sobre imortalidade. Vamos ler para saber quem é imortal. Apenas quem é imortal. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 16. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Ok? Diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Espera aí, o que é aqui em luz inacessível? De quem que ele está falando? Então vamos lá, Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Vamos ver quem que habita aqui, né? Nas luzes. Tiago, capítulo 1, verso 17. Ele fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo da onde, gente?
do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, imortalidade, só Deus. Só Deus é imortal. Agora, Deus nos deu um privilégio. Deu ou não deu? Quando nos criou, nós éramos imortais, ou não é? Éramos imortais ou não éramos, quando fomos criados, antes do pecado? Deus criou a gente para morrer? Mas Ele deixou uma ordem, né? Aí vem o seu problema e o meu problema. Deus falou assim, olha, de tudo isso aqui, você pode se alimentar. De tudo isso aqui, ele é seu para você. Só tem esse pedacinho aqui que é meu. Eu só espero que você me respeite. Só. Só isso. Porque se você me desrespeitar, o que vai acontecer? Você vai conhecer uma coisa que você não conhece, que é o quê? A morte. Irmãozinho, isso está na Bíblia. A gente vai ler agora. Por que a gente dá ouvido àquele que é o pai da mentira, como a gente estudou da outra vez? A gente acaba fazendo o quê? Não estudando a sua palavra, que é a verdade. E aí a gente acaba se convencendo das coisas que nos são faladas. Tudo bem? Isso não é privilégio nosso aqui, né? Aqueles que estudam a Bíblia. Muitos que estudam a Bíblia ainda estão enganados. Porque o princípio da lei é o quê? É o amor. E muitos que têm a Bíblia debaixo do braço, que a estudam, não amam. Muitos de nós vão ficar com a Bíblia debaixo do braço e Jesus vai voltar, viu, gente? Fiquem atentos. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Vamos deixar a Bíblia explicar para nós. Vamos lá. Então, qual era a condição, né? Para que o homem e a mulher fossem imortais. Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Versos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim a minha versão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Tudo bem? Então, Deus nos dá uma ordem. Deus nos dá uma ordem. Tudo bem? Se você prefere viver uma carreira solo, maravilha, ele não vai pegar você pelas orelhas e levar de volta. Ele vai mostrar e vai amar você a ponto, até convencer você, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Nos convencer do quê? Do pecado, da justiça, da verdade, é isso? Do juízo. Muito bem. Obrigado. Então, prestem atenção. Veja se o que vocês estão ouvindo, essas conversas, essas fumacinhas que põem na nossa vida, se elas têm a ver com aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Porque senão a gente vai cair, meu irmãozinho, na mesma armadilha que Adão e Eva caíram. Peguem a Bíblia, estudem a Bíblia, aprendam de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Vamos continuar. O tempo passa. Vamos lá. O que ocasionou em nós essa desobediência, né? O que ocasionou depois disso? Vamos pegar aqui o livro de Romanos, capítulo 5. Olha só o que aconteceu, porque desobedecemos. Romanos, capítulo 5, o verso 12, por favor. Romanos 5, 12. Minha versão diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o quê? A morte, assim também a morte passou a quem? A todos. Porque todos pecaram. Então, esse vírus, vamos falar de vírus, né? Que agora a moda agora é o vírus, né? Covid.
Agora eu vou falar de um vírus pior que o Covid. O Covid trouxe pandemia, matou muitas pessoas, pessoas amadas, a gente fica triste. Mas teve um vírus que foi colocado em nós, que é o vírus da ideia. E essa ideia, ela vem lá do céu, quando teve a guerra, quando o inimigo começou a planejar e colocar na cabeça de outras pessoas que Deus era tirano. Essa ideia, ela conquistou Eva, e Eva desobedeceu. E, consequentemente, de acordo com o verso bíblico, agora todos sofremos do contágio. Isso é uma pandemia, ó, desde lá de trás. Então, se a gente está sofrendo de uma pandemia de Covid, isso aí, ó, é fichinha, perto desse vírus da ideia. Que ideia é essa? De nos afastar de Jesus, de nos afastar do reino. Jesus veio apresentar o reino para nós e nos mostrou o caminho, porque Ele conhece o caminho. Só que agora eu e você, eu não sei, a gente quer fazer carreira solo, a gente quer pegar atalho e tal. E Ele falou, não, filho, continua aqui. Aprenda de mim, estude a minha palavra, você não vai ser enganado. Tudo bem? Às vezes eu falo fora com o microfone, nem sei se fica baixo ou se não fica baixo, eu peço desculpas a vocês. Vamos lá. Agora vamos saber como que Jesus, como que Jesus considerou a morte. Vamos lá, João, capítulo 11. Vamos lá, de novo, lá na história de Lázaro. João, capítulo 11, versos 11 a 14. João 11, de 11 a 14. Vamos lá, João 11, de 11 a 14. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse, claramente, o que aconteceu? Lázaro morreu. Então o que Jesus ia fazer aqui? Que ele fala que ele ia despertá-lo, está no verso 11. Então, Jesus considera a morte como o quê? Como um sono. Como um sono. Então, meu irmão que está aí, nos assistindo, Jesus, ele nos ensina que quando a gente morre, a gente volta para o pó da terra e vai ter um sono. E esse sono vai ser despertado quando ele voltar. E está próximo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então, não se enganem achando que você vai morrer e você vai aparecer no corpo de um cachorro, no corpo de uma outra pessoa, que é mulher, que é homem. Isso não é bíblico. Isso só afasta você da tua salvação, que é Jesus. Ele conhece o caminho, aprenda dele, pratique dele, estude a sua palavra. Vamos lá. Estamos acabando, viu, gente? Vocês gostam de estudo bíblico? Glória a Deus. Se não gostarem, vocês vão ficar muito bravos comigo. Eu espero que você em casa também goste de estudo bíblico, viu? Aliás, deixa eu fazer não é um merchan, mas fazer uma propaganda. Temos estudo bíblico aqui na igreja. Terças-feiras, às 20 horas, temos estudo bíblico. Sábado, 19h30, também temos estudo bíblico. Quintas-feiras, posso falar? Posso. Quintas-feiras, 20 horas, também temos estudos bíblicos. Então, se você quiser estudar a Bíblia com a gente, Igreja Adventista de Vila Iara, Osasco, Brasil, entre aqui em contato com as redes sociais que já foram passadas. Eu acho que vocês devem receber também, não sei se pelo YouTube, eu não sei. Mas façam um esforço, fale com a gente, e a gente vai estar aqui de braços abertos para tentar te ajudar com aquilo que a gente está aprendendo. Mas não fica. Oi? Ah, você vai colocar o link? Muito obrigado. Nada como ter o pessoal aqui, né? Maravilhoso. Muito obrigado, Verusca. Está aí, vai colocar o link para vocês. Façam contato com a gente, vamos estudar a Bíblia junto. Aproveite enquanto há tempo, porque nós só temos o presente, queridos. Vamos lá. E até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até quando que vai ficar? Vamos lá então. Primeira aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16.
Minha versão diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, reencarnarão primeiro? É isso que está na versão de vocês? Ressuscitarão primeiro. Não tem reencarnação na Bíblia, meu irmão. Não tem essa palavra. Então, quando Jesus voltar, que não falta muito, a gente pode fazer um estudo só sobre a volta de Jesus. Gostariam de fazer um estudo sobre a volta de Jesus? A gente pode fazer. Se tiverem coragem de me convidar a pregar de novo, a gente fala sobre a volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Essas pessoas que estão dormindo, estão no pó da terra, vão ser ressuscitadas. Edu, mas tem gente que foi queimada. Foi cremada, morreu queimado, sei lá. Morreu já na época de Adão, lá, né? Morreram um monte de gente. Como é que vai fazer? Ué, Deus é Deus. O problema do ser humano é querer humanizar Deus, né? A gente acha que Deus não é capaz, né? Eu não sei se isso acontece com vocês. Mas esse é um problema que nós temos. Deus é Deus, ele vai recuperar todo mundo. E o que é mais interessante, porque se o fôlego que tínhamos aqui volta para Deus, ele vai deixar a nossa digital de novo. A gente vai ressuscitar e vai ter a digital de novo. Aí você vai lembrar das pessoas com quem você viveu, os seus amados, você vai lembrar, para que você possa reconhecê-los. Glória a Deus por isso, quero ver minha mãe, quero ver meu pai, quero ver minha sogra, quero ver o avô da minha mulher, quero ver todos os que eu amo. E nós nos reconheceremos. Tudo bem? Ah, mas como é que a gente vai reconhecer? Nós vamos ter um corpo glorificado. Pô, mas se não vai ser esse corpo aqui, como é que a gente vai reconhecer? Bom, é só pegar lá o texto em que Jesus se apresenta, né, depois de ressuscitado, ele fala com Maria. Madalena falou, ó, como é que Maria Madalena reconheceu ele? Não é? Então, nós nos reconheceremos no céu. Isso é uma outra verdade bíblica. Então, meu irmão, acredite, Jesus Cristo está às portas, ressurreição é bíblica e reencarnação não é bíblica. A reencarnação te afasta de Deus. Estude a Bíblia. E vamos fechar aqui agora. Estou no tempo, hein, Verusca? E vamos fechar. Vamos fechar agora ouvindo o convite. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não tem nada a ver com igreja, hein? Entendam bem, eu vou ler o verso, mas tem a ver com igreja, tem a ver com a sua posição, onde você se encontra. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Ele fala o seguinte: ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes o quê? Cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus o quê? Flagelos. Tudo bem? A gente vai estar fechando. Qual é o convite que Jesus faz para mim e para você, meu irmão e meus irmãos? Se você estiver com preguiça de estudar a sua palavra, então volte-se novamente e estude a sua palavra. Se você está em algum lugar ou os seus pensamentos eles são muito diferentes do que a Bíblia ensina, volte-se para a Bíblia. Dê uma oportunidade para Jesus, se você ainda não deu. Se você acha, como eu achava, que eu conhecia tudo de Bíblia e tal, está errado. A gente aprende de Bíblia todos os dias. Aprende de Jesus todos os dias. Então, o convite que ele faz enquanto há tempo é sai dela, sai desses pensamentos. Aquilo que não te aproxima de Deus vai te afastar. Parece uma coisa boba, mas é. E se te afastar de Deus, meu irmão, estará você perdido. E a questão aqui não é julgamento, mas é você ter consciência que você escolheu ficar longe da vida. Porque se Deus é vida, e você escolhe ficar longe dele, você está escolhendo a morte. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão tudo quietinho, né? Se você não estiver conectado em Cristo, você está morto. E ninguém aqui quer morrer. Todo mundo levantou a mão e falou que não queria morrer. Então, se vocês querem ter vida eterna, então, aproveite esse momento hoje. Hoje. Se aproxime de Cristo. Entrega teu coração a Ele. Ah, e tem uma outra coisa, um verso que me ocorreu, eu estava lendo ali agora.
Eu queria dividir com vocês antes da gente fechar. A gente vai fechar com um hino ou depois vai orar? Oração, tá. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Deixa eu ver se é isso. Isso aqui, gente, é o que espera, é o que Deus tem preparado para a gente. Ó. Isso, é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu vou fazer que nem eu copiar lá meu amigo Luiz Gonçalves. Vou chegar aqui pertinho de você. Vou ler aqui para você. Ó. Bíblia Sagrada. Estou muito perto aqui. Cheguei muito perto da pessoa. Não, tá bom aqui? Então vamos lá. Olha o convite que aqui tem para nós. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, nós não fazemos ideia. A gente não faz ideia do que Deus tem preparado para nós, mas é muito bom. E eu quero estar lá. Nem que seja o último a entrar, em fechar a porta. Mas eu espero, meu irmão, ver você, a mim, a minha família, todos os meus irmãos reunidos na eternidade. Que Deus te abençoe. Busque a Jesus. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Busque a Jesus. Aprenda da sua palavra. Se de alguma forma a gente aqui como igreja, ou eu mesmo puder ser útil a você, faça contato com a gente. Vamos estudar a Bíblia junto. Vamos crescer em Cristo junto. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, louvado seja, Senhor, o seu santo nome. Paizinho querido, é um privilégio, Senhor Deus, poder estar na tua casa de oração. E que privilégio o Senhor me deu, Senhor, de alguma forma usar essa ferramenta tão suja, Pai, para levar a tua mensagem a essas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por confiar essa tarefa a mim nesse momento. Pai de amor, eu te suplico humildemente, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não ter as interferências do inimigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, com a tua armadura, Senhor Deus, para que a gente seja protegido dos dardos inflamados do inimigo. Hoje, Pai querido, nós somos bombardeados pelas informações, pelas desinformações. Pai, nos ajuda, Pai, tira de dentro de nós a preguiça de estudar a tua palavra. Tira de dentro de nós, Pai, tudo que nos afasta do Senhor. Cria em nós, Senhor Deus, o desejo de ser um discípulo seu, de propagar o teu amor a outras pessoas, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar com as tuas lentes, a ouvir com os teus ouvidos. Ajuda-nos a amar, Senhor. Ajuda-nos, tira de dentro de nós o preconceito, Pai. Cria em nós, Senhor, um espírito puro, Pai. Derrama sobre nós, Pai, o Espírito Santo. Batiza-nos com o Espírito Santo, Pai. Nos dê sabedoria nas nossas escolhas. De uma maneira especial, Senhor Deus, eu queria entregar a vida do Clésio, Senhor, nas tuas mãos. Entregar a vida do meu irmão Ni, Senhor, nas tuas mãos. Entregar a família da Isa também nas suas mãos, pessoas que estão sofrendo com o Covid. Sara, Senhor, sara eles. Traga eles de volta, Senhor, para que juntos aqui possamos testemunhar mais uma vez o teu amor. Abençoa a nossa igreja, Pai. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, o Senhor os conhece. Abençoa, Pai, dê força, dê sabedoria. E que a tua presença se faça junto de cada um de nós aqui, Pai. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, se eu não sei orar. Mas eu te suplico, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor Espírito Santo vai levar essa mensagem com gemidos inexprimíveis, Senhor, ao teu trono de glória. E é em nome de Jesus Cristo que eu te suplico e te agradeço. Amém.